Fala, nação, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um episódio aqui desse Um de Cada. Para você que não viu o primeiro, eu vou explicar para você como funciona, tá? Não quer dizer que a gente vai contratar esses jogadores. Não quer dizer que são os melhores jogadores, mas pelo menos os mais interessantes eu resolvi escolher por aqui, tá? Mas assim, já adianto para vocês que foi difícil, tá? Quando chegarem alguns times aqui, foi difícil escolher o jogador mais interessante de cada time, porque tinha time que não tinha jogador interessante. É simples e claro, tá? Essa é a situação. Tiveram times que não tinham jogadores interessantes. Enfim, cara, vocês vão ter que me ajudar aqui. Deixa o like aqui, vamos tentar se divertir, porque olha, foi complicado, foi difícil, mas eu consegui. Escolhi um de cada time da Série B. Obviamente usei 19 times, não usei o Atlético como exemplo, mas foram dos outros 19 times, tá? Vamos lá? Vamos começar essa brincadeira logo para tirar isso do nosso sistema? Vamos começar um de cada vez. Olha, jogador por jogador, tô olhando até no meu retorno aqui, porque é tanta gente que você acaba até esquecendo. Vamos começar pelo América Mineiro. Assim, eu não gosto de jogador, acho que o problema do jogador ele deveria ser fora dos campos. É um problema que ele deveria resolver fora dos campos. Não é uma questão mais técnica, apesar dele ser muito bom. Realmente ser muito diferente tecnicamente, que é o Miguelito. E foi o melhor jogador do América Mineiro no campeonato. Sem ele, certamente o América teria caído. Ele retoma o Santos na próxima temporada. E aí cabe a nós entender ou não se vai sair para fora, se vai ser negociado. Tem equipes da Espanha que estão em negociação com o jogador, sondagem pelo jogador. Então é difícil você ficar trazendo uma pontuação sobre o Miguelito quando ele tem outros assuntos fora de campo para resolver. E aí, para esses assuntos, o papo é reto. Não pode ter papo torto, não. Então, fica escolhido o Miguelito pela questão técnica, tá? Mas fica essa nota de pesar aí pelo comportamento do Miguelito. Vamos lá. O próximo, Lelê, atacante do Atlético Goianiense, é o atacante que fez o Atlético Goianiense sonhar até 2, 3 rodadas antes do término da Série B. Vocês poderiam lembrar, né? O Atlético Goianiense ficou 8 ou 9 jogos ganhando. E até chegou no nosso jogo, colocou 3-0 no Furacão. O Lelê estava suspenso. Mas nesse jogo que ele vence o Atlético por 3-0, é um jogo ali da consagração do Atlético Goianiense, que colocou o Atlético Goianiense na briga. Faltavam ali 7 rodadas, 6 rodadas. Depois, a queda ao natural. Mas o grande ponto do Atlético Goianiense é que ele só pôde sonhar por conta do Lelê. Atacante, emprestado ao Fluminense, jogou já no Volta Redonda, fez um campeonato carioca muito bom pelo Volta Redonda, foi comprado pelo Fluminense, começou muito bem no Fluminense, mas daí perdeu espaço tanto para o Germancano quanto para o John Kennedy. É um atacante rápido, alto, é muito físico também, é um estilo de jogo que o Atlético não tem, tá? De verdade, tá sendo muito sincero aqui, eu realmente traria. Esse é um dos nomes que eu acho que poderia ajudar o Atlético com uma terceira opção, uma opção ao Renan Peixoto. O Renan Peixoto um cara mais de área, o Viveiros um cara de arranque, um cara mais técnico como o Lelê é. Certamente poderia ajudar um pouquinho mais. Vamos lá. Para tentar não repetir, eu não escolhi o Tylon do Avaí, porque na minha opinião é o jogador mais talentoso e revelação dessa Série B também, tá? Para quem pôde acompanhar um pouco do Avaí no ano, o Tylon passou da bola. Passou da bola. Foi um jogador assim, que tem um teto altíssimo, junto com o Arthur Dias do próprio Atlético, enfim, tem vários outros jogadores, mas o Tylon foi muito bem. Eu resolvi escolher o JP. É um meia, né, um meia de origem, que foi voltando um pouquinho, hoje é já um segundo volante. O jogador pertence ao Vasco, já retornou ao Cruz Maltino para a temporada 2026. Foi muito bem no ano o JP. Foi muito bem. Ele até teve uma oscilação, mas depois ele volta muito bem. Jogador dinâmico, dá muito ritmo ao jogo, consegue jogar com as duas pernas, ambidestro. Então, assim, um jogador bem interessante do Avaí. Ficar de olho no mercado dele para o ano que vem. Vai jogar Série A. Vai jogar Série A. Vamos lá. Aqui já foi difícil. Aqui, olha, gente, de verdade, cara, foi complicado abrir o elenco do Botafogo de São Paulo e tentar achar qualquer coisa positiva do Botafogo de São Paulo, que, olha, parabéns à Pantera. Parabéns ao Pantera Cast, um abraço para os amigos do Pantera Cast. O Botafogo de São Paulo fica na Série B. Muito legal a campanha do Botafogo de São Paulo, mas convenhamos, né? É difícil achar um jogador ali que a gente poderia colocar como um grande destaque. Até tem ali, por exemplo, um Dramizino, etc. Mas, cara, eu escolhi o Gabriel Risso. Tá, um lateral esquerdo e consegue fazer até um jogo um pouco potente fisicamente, mas acaba ficando nisso, tá? Mas tudo bem, fica aí um abraço ao pessoal do PanteraCast lá. Parabéns pela permanência na Série B. Estamos sempre acompanhando quando a gente pode. Vamos lá?
O Operário, a campanha do Operário foi muito ruim, né, gente? Convenhamos, o Operário, se tivesse mais 5 rodadas, estaria lá embaixo. Estaria brigando para não cair no Campeonato Brasileiro da Série B. E fatalmente iria para a Série C. A derrocada foi muito grande, o Alex fez um trabalho muito ruim, tá? Muito ruim, para muita pompa, muito nome e pouquíssimo trabalho. Muito legal, até as declarações que ele dá, precisa de tantos reforços, ninguém quer fechar com o Operário, mas esse é o futebol, Alex, e as coisas acontecem dessa maneira. O grande destaque do Operário foi o Gabriel Bosquilha, mais uma vez. O jogador mais técnico, mais inteligente, mais capaz de definir um jogo na Série B, como ele fez. Bola parada é com ele, finalização de fora da área é com ele, associação é com ele. É um jogador, tá, que na minha opinião, é um jogador de Série A jogando Série B. Mas o físico dele, infelizmente, deixa ele na mão. Então, acaba atrapalhando um pouquinho a carreira do Gabriel Bosquilha como um todo. Vocês vão lembrar dele no Mônaco, vão lembrar dele em vários outros times que a carreira sempre foi subindo, subindo, subindo. E a lesão sempre chegava e deixava ele lá para baixo. Vamos lá. Continuando com o CRB. O melhor mandante do campeonato, um dos times mais intensos do campeonato dentro de casa. É muito difícil vencer o CRB no Rei Pelé. Tô botando fé no CRB no Vila Nova para subir ano que vem, tá? Ah, Fulano, mas esses times nunca sobem. Tô botando fé. Guardem esse aqui, hein? Hoje é dia 5 de dezembro, 4 de dezembro, não tenho certeza, tá? Guardem. Guardem que eu acho que esses dois vão subir ano que vem. Danielzinho, ex-Fluminense, ex-Bahia, meio campista, clássico, camisa 10. Muita qualidade, tá? Conseguiu mais uma vez mais de 2 dígitos de assistência. É o melhor jogador do CRB, tecnicamente falando, com muita sobra. Mas aqui tem alguns nomes interessantes também do CRB, tá? Como Igor Meritão, etc. Conseguiram um bom destaque. Parabéns ao CRB por mais uma grande campanha. Uma pena que não conseguiram acesso aí na quarta vaga. Eu torço bastante para que o CRB consiga voltar à Série A. Porque o CSA estava indo para a Série A, fez um papelão. Acho que o CRB merece a oportunidade de colocar o futebol de Alagoas em evidência novamente. Vamos lá. No rival Coritiba, também é difícil, obviamente, por motivos óbvios. Mas, na minha opinião, jogador mais intenso, de maior qualidade, que consegue e poderia nos ajudar, porque o Atlético não tem volantes, é o Seba Gomes. Seba Gomes foi, na minha opinião, da seleção da Série B desse ano. Se eu pudesse montar um meio-campo com 2 volantes, os 2 melhores, mais técnicos, é Seba Gomes e Zapelli. Não tem como fugir disso. E, assim, certamente ajudaria. O colombiano quase acertou com o Atlético um bom tempo atrás, ainda com o Paulo Autuori, mas ficou aí para o Atlético Nacional e agora vai jogar a Série A pelo Coritiba, caso, obviamente, não saia do clube. Vamos lá. Mais um time difícil que a gente demorou para encontrar um jogador aqui foi o Volta Redonda. Mas é importante colocar sobre o Volta Redonda. O Volta Redonda foi muito bem treinado pelo Rogério Corrêa. Pô, Furlan, mas o Volta Redonda caiu para a Série C, como é que é bem treinado? Bastava ver um jogo do Volta Redonda. O jogo do Volta Redonda era o mais bem jogado de todos que brigavam lá embaixo. Foi quem azedou para os times lá de cima o tempo inteiro, para o Atlético, para Chapecoense, Novo Horizontino, Goiás, para todo mundo. Onde o Volta Redonda, quando ele jogou no Raulino de Oliveira, deu Volta Redonda. Ou empate ou Volta Redonda. Agora, no final, né, já rebaixado, jogando o Raulino de Oliveira, empatou com a Chapecoense no último minuto. A Chapecoense faz o gol aos 95, a batalha de Araraquara já teria acabado lá, o Atlético teria subido em Araraquara se não fosse esse gol. E eu utilizei o exemplo do Raí, tá? O Raí é um jogador ali mais inteligente que o Volta Redonda tem, fez um bom jogo na Arena da Baixada também, entrou, bateu bola parada, conseguiu fazer um bom jogo, escolhi o Raí, acho que é um jogador interessante para quem for ficar na Série B, contratar, né, pode ser uma boa oportunidade. Vamos lá, no Vila Nova tem o Dodô. O Dodô é um meio-campista um pouco mais clássico, um pouco mais lento, mas tem uma dinâmica de jogo que transforma o jogo do Vila Nova. Na Arena da Baixada, o melhor em campo disparado do Vila Nova. Mais técnico, bola parada, drible curto. O Dodô chamou muita atenção. Muita atenção. Ele, quem sabe, possa até ser um armador recuado, possa jogar como esse 5, tá? Ah, Fernando, mas ele não tem poder de marcação. Se você jogar com 2 médios, jogar com 8 e com 7, um do lado do outro, com um poder maior, o armador recuado, como é o Zapelli no Atlético, como é o José Aldo no Mirassol, é um bom caminho. E o Dodô pode seguir esse bom caminho. Não tem uma estatura muito alta, ele não é um jogador alto, físico, mas ele certamente dá muita dinâmica para o jogo. Dodô entra como representante do Vila Nova. Vamos lá, sobre o Remo, né? Parabéns ao Remo. Sei que tem muita gente do Remo que acompanha aqui, acompanha o WTV. E olha, a WTV fez um excelente trabalho na cobertura do Remo nesse ano, hein? Um abraço para os meus amigos e parceiros, né, aqui da WTV. Eu não posso escolher ninguém além, né, do nosso ex, Pedro Rocha. Pedro Rocha
artilheiro do campeonato, certamente um dos melhores atacantes do campeonato também, fez um ano brilhante no Remo, tá de parabéns o Remo, a torcida do Remo volta a ter futebol no norte do país, né, na Série A. E assim, e como mereceu, e como tá feliz a torcida do Remo, hein? O nosso papão da Curuzu, direto para a Série C, uma campanha vexatória. Avisamos no primeiro programa do ano, né? A gente falou, todo mundo quis xingar, quiseram colocar take meu em vestiário, quiseram fazer entrevista minha no DOL, falando com o Rossi. Assim, ó, gente, o que mais vocês querem que eu fale? Só basta ver a tabela, ver o Atlético e ver o Remo. Parabéns aí, torcida do Paysandu, hein? Show de bola a participação de vocês nesse ano. Boa sorte na Série C do ano que vem. E vamos ver, né, cara? Deve ser muito difícil você ver o Remo no topo, tentando crescer, e o Paysandu, ó, lá embaixo. Time muito pequeno. Vamos lá. Seguimos com o Amazonas, cara. Um grande destaque do Amazonas. Até poderia escolher o Léo Coelho, tá? O movimento pelo Léo Coelho foi interessante do Amazonas. E aqui eu trago interessante, porque não salvou o clube, eu entendo, mas porque deu uma sobrevida ao clube. Essa sobrevida ao clube foi muito por conta do Léo Coelho, certamente, um zagueiro alto, muito forte, mas aqui não tem como escolher outro, né? Kevin Ramírez. O Kevin Ramírez, ele é um ponta pela direita, ele tem problemas na própria construção do jogo, mas ele é um bom finalizador. É aquele pontinha finalizador, tá? E esse ponta finalizador fez muitos pontos para o Amazonas. Foram mais de 10 gols, são 10 gols na Série B, que levaram o Kevin Ramírez a ser o primeiro contratado do Atlético Goianiense para 2026. Boa sorte ao Dragão na Série B do ano que vem. Vamos lá. O grande destaque do Criciúma, que é fácil. Esse é muito fácil. Poderia até escolher o Rodrigo, zagueiro, muito bom zagueiro, mas 38 anos. Muitos gols na bola aérea, ajudando muito o Criciúma do Eduardo Batista. Mais uma vez, quinto colocado, Eduardo Batista, gente. Que loucura. Jonathan Robert. O Jonathan Robert renova até o final de 2027 com o Criciúma, mas eu acho muito difícil que ele fique no Criciúma. De verdade, eu acho bem provável, inclusive, que o Criciúma consiga manter com tanto assédio ao Jonathan Robert depois de um ano tão bom dele pelo Criciúma. Um ponta-direita que virou mais um meia, um camisa 10 de muita movimentação, finalização e infiltração. Muito bom jogador o Jonathan Robert. Ou o nosso camisa 10 chuta-chuta. Faz tempo que não tem um camisa 10 chuta-chuta no futebol brasileiro, hein? Eu lembro muito do nosso Bruno César, vocês vão lembrar, né? O chuta-chuta mor, né? O original. É difícil achar um jogador camisa 10 que chuta o tempo inteiro. Abriu, chuta. E o Jonathan Robert é exatamente isso aí. Quanto ao Atlético, tá? O Atlético teve, né, o Cristiano Ronaldo do São João del Rei. Olha, cara, esse é engraçado. Ronaldo Tavares, português, veio no meio do ano. Cara, colocou o Atlético. Os números do Ronaldo Tavares é loucura. Jogador alto, muito rápido, muito forte, presença de área. Foi o grande destaque do Atlético. E até teve o David Braga, o Wellington Torrão, que foi muito bem, o Giraldes foi muito bem. Mas um time que, obviamente, a defesa deixou o Atlético na mão, né? E daí foi a pior defesa do campeonato. Mas o ataque não foi tão mal, não. E muito por conta do ótimo Ronaldo Tavares, o português Ronaldo Tavares. Qualquer time de Série B, se contratar, vai ter um atacante de 10 a 15 gols no ano com certa tranquilidade. No Paysandu, difícil achar qualquer coisa positiva, né? Mas a única coisa que merece uma ressalva legal aqui é o Maurício Garcês, que conseguiu chegar no meio do ano, fazer seus gols até importantes. Não que deram pontos, porque o Paysandu não teve muito ponto, mas puderam ajudar bastante coisa também o Paysandu. Então o Maurício Garcês jogou no Coritiba, jogou no Avaí, enfim, não teve grandes destaques na carreira. O grande destaque tinha sido no Brusque, né? Ele fez um ano pelo quadricolor bem interessante. Esse ano foi bem ok no Paysandu. Vamos lá. Cuiabá. O Cuiabá assim, o Denilson é sempre o nome que a gente vai falar do Cuiabá, porque é um jogador de Série A jogando Série B. É um jogador que já merece há muito tempo jogar a Série A. E assim, eu, se sou o Atlético que busca Jadson, que busca Andrés Cubas, que busca outros volantes, daria uma oportunidade certamente para o Denilson. Certamente. Para mim é um jogador que pode e deve jogar a Série A. Porque quando jogou, foi bem demais. Na Série B, foi bem demais. Tem regularidade, bastante jogo. E principalmente até com umas pessoas que a gente apurou lá do Cuiabá, mandar um abraço, inclusive não vou falar o nome de vocês, mas dar um abraço para vocês. O mental do jogador, o comportamento do jogador foi completamente diferente depois que algumas pessoas, alguns jogadores foram afastados, saíram do Cuiabá. Um deles, inclusive, foi jogar a Série A e também foi afastado por comportamento na Série A. Enfim,
comportamento do Denilson mudou completamente e virou um jogador de outro nível, capitão do time. Assim, seria bem interessante o Denilson. Vamos lá. Na Ferroviária, teria o Carlão pra gente falar, por óbvio, acho que é um jogador muito interessante, passa uma Série B, apesar da idade elevada, mas tem o lateral direito Lucas Rodrigues, tá? E o Lucas Rodrigues fez um bom campeonato. Teve 2 assistências no campeonato, ajudou em alguns jogos, foi muito regular pela Ferroviária, fez um bom jogo contra o Atlético também em Araraquara, tá? Fez um bom jogo lá, a gente fez a cobertura pela jornada, foi bem divertido, bem legal. Fica aí a ressalva positiva para o Lucas Rodrigues. Novo Horizontino, mais uma vez, bate na trave para subir, mas teve alguns bons jogadores, tá? O melhor é o que o Atlético negocia, que é o Dantas, zagueiro Dantas, jovem, quase acertou com o Botafogo, quase acertou com outros times do futebol brasileiro. O Atlético negocia com o zagueiro Dantas e ele certamente foi um dos melhores da Série B nesse quesito. Certamente ele tá, se não tá na melhor zaga da Série B, certamente ele tá ali no banco de reservas da zaga, mas pela idade, pelo potencial, é uma contratação interessante caso o Atlético consiga selar. Vamos lá, os últimos 2. O primeiro aqui é o Gonzalo Freitas, um volante que o Atlético, graças a Deus, não jogou contra o Atlético quando ele jogou pelo Goiás, tá? Acabou jogando o Messias. O Gonzalo Freitas, na chegada do Fábio Carille, vira zagueiro, mas ele é um volante de origem. Já jogou no Atlético Goianiense, jogou Série A já, é um volante bem interessante. Volante de força física, um tanque fisicamente falando, e quando joga, dá muita sustentação defensiva. E foi muito bem pelo Goiás. Titular do Goiás, merecia a oportunidade. Uma sorte nossa que não jogou. Acabou jogando o Messias, que justamente falha no gol do Kevin Viveiros e o resto é história. Para fechar, o Carvalheiro da Chapecoense eu acho que é o nome principal. A Chapecoense, para mim, é um experimento muito interessante. Eu tenho alguns amigos, Fabrício lá da Chapecó, acompanho bastante também. Tem muita gente lá da Chapecoense, o Goulart. Acompanho muitos jornalistas de lá. E é muito legal porque o trabalho do Dalpozo ele levou a Chapecoense ao acesso. Se você for olhar o 11 da Chapecoense, não tem nenhum grande nome, além do Giovanni Augusto, o próprio Marcinho que jogou aqui, enfim. Mas o Carvalheiro acho que é o mais regular, tecnicamente falando, é o quem pode ajudar de certa forma, tá? Assim, gente, 19 nomes, 19 times. Foi duro, foi difícil. Se você chegou até aqui no vídeo, não deixou o like ainda, deixa um likezinho pra nós. Curta aqui o vídeo, um trabalho do caramba pra gente fazer, foi bem divertido. Enfim, se você achou que faltou algum nome, precisa de algum outro nome, falou, esse nome que você colocou é uma merda, ele tem que sair de lá. Coloca nos comentários aqui, que eu sempre tô lendo, tô dando risada, inclusive do outro vídeo, foi muito engraçado. Então, deixa aqui que a gente certamente vai continuar conversando, tá bom? Tamo junto, aquele abraço, valeu!